tudo bom? Bom ver você por aqui de novo. Olha só qual é a nossa missão hoje, ó. Nossa missão é mostrar para você a regra prática para nós descobrirmos alguns produtos notáveis aí, né? Olha só, então na verdade, produtos notáveis é muito comum você achar assim, ó, o cubo da diferença de dois termos ou então o cubo da soma de dois termos. Hoje nós vamos falar de uma maneira simples, aí, uma regra prática, para calcular o cubo da diferença de dois termos aí, tá legal? E antes de começarmos, ó, é legal falar o seguinte, ó, produtos notáveis. Ele chama produtos porque esse exercício aqui, né, esse aqui vai virar um produto. Nós teremos uma multiplicação de três fatores iguais a esse aqui, ó. Então, produtos porque vão virar uma multiplicação. E notáveis, porque isso aqui vai ser uma multiplicação que é possível fazer uma regra. E ela aparece frequentemente na matemática. Então, quando é possível você estabelecer uma regra para resolver uma multiplicação ou um produto, né? E esse produto aparece com muita frequência nos exercícios aí de matemática, nós chamamos de notáveis. Então, produtos, porque é multiplicação, cada exercício vai virar uma multiplicação, produtos então, e notáveis, porque dá para se estabelecer uma regra para resolver esse produto, sem ter que fazer cálculos, né? E também porque ele aparece com muita frequência aí. Então, são os produtos notáveis, ok? Então, na videoaula de hoje, ó, peguei aqui 4 exemplos para explicar para você e acho que é o suficiente para que você entenda, ó. Então, aqui eu tenho o cubo da diferença, né? Sinal de menos indica a diferença, né? Então, o cubo da diferença de dois termos. Olha só, se formos resolver isso de forma algébrica, sem a fórmula prática, olha o trabalho que vai dar, você quer ver? Ó? Esse a menos b ao cubo indica que a menos b vai aparecer 3 vezes, né? A potência 3, a base de a menos b vai repetir 3 vezes. Então, a menos b ao cubo fica assim, ó. A menos b, que multiplica a menos b, que multiplica a menos b. Tá vendo? Ó? Então, por que chama produto, né? Porque essa expressão, ó lá, virou um produto, virão 3 fatores aí que serão multiplicados. Por isso, produtos. E notáveis, porque vai aparecer muitas vezes na matemática algo como esse para você resolver aqui. E também porque dá para estabelecer uma regra aí. Tá legal? Bom, algebricamente, resolvendo esse cara aqui, ó, nós podemos fazer a distributiva, a operação distributiva, dos 2 primeiros parênteses. E o resultado que der aqui, aí multiplica com o terceiro. Então, olha só o trabalho que vai dar. Ó. Vamos distribuir a vezes a, vai ficar a ao quadrado, positivo com negativo, dá negativo. Agora, a vezes b vai ficar ab. Legal? Distribuímos o a com os 2 aqui. Agora vamos distribuir o b negativo com os 2. Ó. Então, primeiro, negativo com positivo, fica negativo. B vezes a ou a vezes b, dá na mesma, né? Então, para facilitar, em vez de fazer b vezes a, ba, vamos fazer a vezes b. E vai ficar ab. Ó, só para ficar os 2 termos semelhantes aqui, mais fácil de você enxergar. Então, negativo e positivo deu negativo, b vezes a deu ab, né? b vezes a. Agora, negativo com negativo fica positivo e b vezes b, b ao quadrado. Fizemos a distributiva, né? Do primeiro parênteses com o segundo. Agora vamos agrupar, vamos arrumar aqui os termos semelhantes. Ó. Dá nós mexermos nesses 2 termos aqui. Ó. Então, a ao quadrado só tem esse. A b negativo, eu tenho 1, 2. Então, eu tenho 2, né? Ó. Então, menos 2, AB, ok? Ó lá, eu tenho 1 AB negativo, outro AB negativo, então eu tenho 2 ABs negativos, mais b ao quadrado. Tá aí, ó. Arrumamos, né? Fizemos a multiplicação aqui dos 2 primeiros parênteses. Agora, esse resultado nós vamos multiplicar pelo segundo, fazer esse produto de novo, né? Por isso, produtos notáveis. Então, A menos B. Olha lá, ó. Agora, vamos distribuir todo mundo do primeiro parênteses com todo mundo do segundo. Olha só. Então, A ao quadrado vezes A vai ficar A ao cubo. Agora, A é positivo e b é negativo, dá negativo. A ao quadrado vezes b, é só agrupar,
ao quadrado b. Então fizemos o ao quadrado com os dois. Agora esse termo aqui, ó, menos 2ab com os dois também. Então negativo com positivo, negativo. 2ab vezes a vezes a dá a ao quadrado, né? Então vai ficar 2a ao quadrado b. Agora negativo com negativo fica positivo. E 2ab vezes b, ó, 2a mantém. E aí, b vezes b fica b ao quadrado. Então 2ab ao quadrado. Fizemos esse termo com os dois desse parênteses, né? Agora esse daqui, ó, positivo com positivo vai ficar positivo. B ao quadrado vezes a vai ficar b ao quadrado a. Ou, se quiser organizar, fica ab ao quadrado, né? Aí, ó, ab ao quadrado. Positivo com negativo, negativo. E aí, b ao quadrado vezes b ao cubo. Tudo bem? Fizemos, então, a distributiva do primeiro parênteses com o segundo. Agora vamos agrupar aqui os termos semelhantes, ó. A ao cubo só tem esse. Tá aqui. Agora, a ao quadrado b, eu tenho esse daqui, ó, e tenho 2a ao quadrado b. Então, 2 daqui com 1 daqui, 3. Então, tenho menos 3a ao quadrado b, né? Esse é negativo, agrupo os negativos. Eu tenho 2 negativos com mais um negativo, 3 negativos. Agora aqui, ó, esse está o a ao quadrado, agora está o b ao quadrado. Então, eu tenho 2ab ao quadrado e mais 1ab ao quadrado. 2 com mais 1, 3. Então, nós temos mais 3ab ao quadrado. E finalmente aqui, b ao cubo só tem esse, menos b ao cubo. Aí, arrumamos, não tem mais o que fazer. Esse é o resultado, ó. Esse é o produto notável resolvido desse exercício aqui. Então, a menos b ao cubo vai ficar a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Você viu que é meio trabalhoso, né? Legal. Mas agora eu vou apagar daqui para cima e deixar só o resultado. Em vez de desenvolvermos algebricamente, vamos usar essa regra prática e ver se facilita aí o nosso dia a dia. Porque a ideia é nós ganharmos tempo, né? Fazendo prova de Enem, prova de vestibular, enfim, qualquer avaliação aí que seja, né, seja aplicada para a gente. O importante é ganhar tempo aí. Você viu o processo como é, né? Usando a operação distributiva para resolver os produtos. Então, se você precisar rever, você volta um pouco o vídeo aí. Agora vamos lá para a regra prática. Ó. Regra prática. O cubo do primeiro termo. Então, pega o primeiro termo primeiro e o segundo termo, né? O sinal de menos separa os dois. Então, o cubo do primeiro. Então, o cubo do primeiro termo. Depois, olha aqui, ó. Menos. Então, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo. 3 vezes, o primeiro termo está aqui, o quadrado do primeiro termo. 3 vezes, ó, o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo. Tá aí. Depois segue, ó, mais, né? Aí vem mais, 3 vezes de novo. Agora é 3 vezes o primeiro termo. O primeiro termo é A. Olha lá, ó, primeiro termo vezes o quadrado do segundo. Então, pega o segundo e eleva ao quadrado. Tá aí. Vezes o quadrado do segundo termo. Menos o cubo do segundo termo. Pega o segundo termo e eleva ao cubo. Tá aí. Tá resolvido o exercício. Você viu? Bem fácil, bem tranquilo, né? Se você decorar essa regrinha, você não vai se perder aí fazendo operações distributivas para chegar nesse resultado. Olha lá, ó. A ao cubo, menos 3a ao quadrado b, menos 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, mais 3ab ao quadrado, menos b ao cubo, menos b ao cubo. Você viu? É o mesmo resultado, não é? Então a ideia é ganharmos tempo. Tá legal? Parece difícil, mas não é. É só você decorar a regrinha aí, ó. E a regrinha, olha como é tranquila. Ela diz assim, ó. Independente dos valores que você tiver aqui, você vai ter sempre, ó, o cubo da diferença de dois termos. Então você vai ter dois termos e o cubo da diferença desses dois termos.
Então sempre dá para aplicar essa prática, essa regra. E como essa regra funciona sempre, ela é uma regra, por isso é um produto notável. Produto porque vira multiplicação e notáveis aqui porque dá para se fazer uma regra e aparece com frequência aí na matemática. Legal? Mas olha como é fácil. Ó. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo. Você viu? É bem fácil, né? Aqui nesse termo, ó, o quadrado vai no primeiro termo e aqui no segundo, esse termo aqui, o quadrado vai no segundo. Você viu que fácil? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar esse aqui, ó. O cubo da diferença de 2 termos. Então a regra é o cubo do primeiro. Então tá aí, ó, o cubo do primeiro. Menos 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado. Só não esquece, perdão, ó, o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, certo? Depois mais 3 vezes agora o primeiro vezes o quadrado do segundo. Olha lá, o quadrado do segundo. E finalmente, ó, cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Então, cubo do segundo termo. Tá aí, ó. Montamos o exercício. Agora é só ajeitar. Primeiro termo aqui, ó, x ao cubo só tem e, fica x ao cubo mesmo. Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Então fica menos 6, né? Ó, 3 vezes 2, 6, menos 6x ao quadrado, ok? Aí depois segue nesse termo aqui, que dá para arrumar aqui, ó. 2 ao quadrado vai ficar 4, 3 vezes 4, 12. Então fica mais 12x, tá vendo? Olha lá, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, 12 vezes x, 12x. E arrumando esse termo, aqui ó, menos 2 ao cubo dá 8, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá aí, resolvido o exercício. Você viu? Você não se preocupou muito com o sinal, né? Com as operações distributivas. Foi só decorar a regrinha, ó. O cubo do primeiro, tá aqui, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. E chegamos ao resultado. Produtos notáveis, regra prática, sempre vai funcionar. Vamos pegar um outro caso aqui que aparece uma potência aqui dentro, ó. Mas esse é o primeiro termo e esse é o segundo. Então é o cubo da diferença de 2 termos. A regra funciona. É o cubo do primeiro termo. Pega o primeiro termo, que está aqui, ó, é ao quadrado, e eleva ao cubo. Está aí, ó. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo, né, ao quadrado, tá certo? Ó, que é cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, que é ao quadrado, vezes o quadrado do segundo termo, tá aqui, depois finalmente menos o cubo do segundo termo. Então, o cubo do segundo termo. Olha só como é que ficou, ó. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o quadrado, perdão, 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Você viu? Agora é só ver o que dá para ser arrumado aqui nos termos, ó. Aqui propriedade de potência, ó, mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Não é? Acertamos esse termo. Esse aqui, ó, nós temos 3. Então, aqui é o sinal de menos, tá certo? Ó, 3, né? Ó, 3. Aqui eu tenho A ao quadrado. Então, mantém a base que é A e faz 2 vezes 2, 4. Olha lá. Aí é só repetir o B. B não tem o que fazer, não tem expoente. Arrumando esse termo, olha aqui, ó. Mais, não tem o que fazer, 3A ao quadrado, B ao quadrado. 3A ao quadrado, B ao quadrado e finalmente B ao cubo. Menos B ao cubo. Tá aí, ó. Olha lá como é que era fácil, ó.
o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Aí, arrumamos aqui o que dava para ser arrumado e chegamos nesse resultado. Você viu? Olha só, como aqui aparece potência aqui dentro, nesse termo, o primeiro termo ao quadrado, se você fosse fazer a versão distributiva, ia dar um trabalho razoável aí para você, né? E na regra prática não, fica mais fácil. Mais um exemplo, ó. Cubo da diferença de dois termos. Então é o cubo do primeiro termo. O primeiro termo aqui é 2x, ó. Então eu pego 2x e elevo ao cubo. Cubo do primeiro termo, tá certo? Olha a regrinha. Menos 3 vezes o primeiro termo, que é 2x, né? Só que ele é ao quadrado, vezes o segundo termo, que é y. Olha lá, ó. Cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo, que é 2x, olha lá, ó, vezes o quadrado do segundo. Então, o segundo é y, olha lá, ó, y ao quadrado. Legal? Cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, finalmente menos o cubo do segundo termo. Então, está aqui o cubo do segundo termo. Pronto, montamos nosso produto notável. Agora é só ver o que dá para resolver aqui de expoente. Ó. Olha lá, ó. 2 elevado ao cubo vai dar 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então esse termo aqui fica 8. X ao cubo, x ao cubo. Ó, 8x ao cubo. Esse sinal de menos prevalece. E aí você vem aqui, ó. Resolvendo essa potência, ó. 2 ao quadrado vai ficar 4. 4 vezes 3 fica 12. Ok? Prende a potência primeiro, hein? Ó. 2 ao quadrado fica 4. 4 vezes 3 fica 12. E x ao quadrado fica x ao quadrado. Aí, esse já foi, não é? Olha lá. X ao quadrado, o y não tem o que fazer. É só repetir o y. Depois, arrumando esse outro termo, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Olha lá. Fica 6, né? 6x. Olha lá. E o y fica elevado ao quadrado. Está arrumado. E o último termo, y ao cubo não tem o que fazer. Está aí, y ao cubo. Produto notável resolvido. Você viu? Bem tranquilo. Está aqui a resposta. E não deu muito trabalho para a gente não, né? Foi só decorar a regrinha. Olha lá, ó. Que é o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Você viu? Tá aí. Mostrei para você regra prática para resolver produtos notáveis quando você quer o cubo da diferença de dois termos aí. Espero ter te ajudado, hein? Se você gostou, deixa um like pra gente e se inscreva no nosso canal, ok? Um grande abraço e até mais!